Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no Content Marketing e nessa aula nós vamos falar sobre pesquisa de conteúdo. Crie conteúdo em que as pessoas estão procurando e procurando ler, né? Procurando ajudar. Ajude as pessoas baseado no que elas realmente estão procurando, pedindo, no que elas estão pedindo ajuda. Essa é a sacada. Não é legal também, mas não é tão importante para atrair tráfego qualificado para o seu site simplesmente fazer o conteúdo que você quer. Mas é importantíssimo você gerar conteúdo, tá? Que as pessoas estão procurando. E nessa aula nós vamos aprender como você vai fazer isso para atrair mais tráfego qualificado gratuito para o seu site, tá? Então vamos lá. Você vai ter o planejador de palavras-chave do Google, que é o edwards.google.com.br/keyword planner. Tu vai entrar nessa URL ali, tá? E aí você vai entrar e você vai para esta linha que está aí, tá? E esta linha é onde nós vamos pesquisar as palavras-chave e nós vamos descobrir qual a quantidade de buscas que tem para aquela palavra-chave que nós queremos criar conteúdo, tá bom? Então você vai criar ali, aí você vai colocar a palavra-chave que você quer, por exemplo, curso de inglês, e você vai então obter ideias dessas palavras-chave, tá? Aí depois você vai então descobrir quais são as palavras, ele vai dar algumas ideias para você de outras palavras referente àquela palavra que você colocou, o Google vai dar algumas ideias para você, nós vamos fazer isso ao vivo daqui a pouco. E aí você consegue então construir vários assuntos só pela pesquisa de conteúdo, porque você vai conseguir visualizar, como a gente está vendo ali, ó, a média de pesquisa mensal para aquela palavra-chave. Ou seja, se aquela palavra-chave tiver muitas pesquisas mensais, vai ser realmente muito interessante para você, porque você vai poder atrair tráfego mais qualificado para você. Inclusive a concorrência, se as pessoas estão investindo alto no AdWords para aquela palavra-chave, porque pode ser que aquela palavra realmente seja muito boa, se a gente investindo no AdWords para aquela palavra-chave, se a concorrência é alta ou baixa, enfim, nós vamos dar uma avaliada nisso. Aí, o Google vai, como eu falei, né, o Google vai recomendar várias palavras-chave referente à palavra-chave que você digitou, e aí a gente consegue ver a média de pesquisa mensal para aquelas palavras que a gente digitou, como está ali, tá? Então, só para a gente ter uma noção. E aí o terceiro passo, baseado depois da pesquisa, é criar os títulos, tá? Então, nesse caso, o criar os títulos é da próxima aula. Nós vamos agora, então, criar como pesquisar, fazer pesquisa de conteúdo para a gente fazer o nosso conteúdo, tá? Então, você vai vir aqui no Google Planejador, tá? De palavras-chave. Aí você vai vir na sua conta de AdWords aqui. Ó, você vai clicar aqui e você vai entrar no planejador de palavras-chave. Legal? Deixa eu só faço o login. E já vai entrar. Já está entrando aqui. Legal. Então vamos lá. Você vai clicar aqui em procurar novas palavras usando uma frase, um website, tá? E eu vou colocar aqui algumas palavras, tá? Que eu acho interessante para mim. Eu quero ser ranqueado para curso de inglês. Se a pessoa pesquisar curso de inglês, eu quero sair. Ou escola de inglês, tá? Ou também dicas de inglês, por exemplo. Acho interessante. E aí você vai colocando as palavras relevantes para você, tá? Dicas de inglês, escola de inglês, curso de inglês, treinamento em inglês, treinamento de inglês, por exemplo, tá? Então, você conseguiu aqui colocar as palavras-chave. Aí aqui já fica normal, Brasil, enfim, que não precisa mexer nada. Você vem em obter ideias. O Google vai te trazer ideias baseado naquelas palavras-chave ali. E aí vai vir para essa tela aqui, tá? Aí, fechou. Aí você vai vir aqui, ó, que tem ideias de grupo de anúncios, que é algumas recomendações para criar suas campanhas de Google AdWords em grupo de anúncios, que nós vamos ver mais para frente, mas você vai clicar em ideias de palavras-chave. Aqui. Você clicou aqui. E aí saiu a quantidade, a média de buscas mensais, tá? Eu quero ver se tá Brasil, todos os idiomas, legal. A quantidade de buscas mensais hoje no Brasil para essa palavra-chave, tá? E aqui eu consigo ver a concorrência dessa palavra e o lance, mais ou menos, né? Não é 100%, que as pessoas estão pagando hoje por essa palavra-chave. Por exemplo, curso de inglês
estão pagando aqui quase 9,80 ou 9,80 CPC médio de pessoas que estão investindo nessa palavra-chave. A concorrência é super alta. Se a concorrência é alta, é porque as pessoas têm muitos anunciantes anunciando para essa mesma palavra-chave. E se estão anunciando é porque essa palavra provavelmente dá resultado para eles, tá? Então a gente tem curso de inglês, escola de inglês, dicas de inglês, treinamentos de inglês, tá? Então nesse caso aqui, eu vou clicar aqui, ó. O Google ele consegue trazer ideias de palavras que eu posso criar conteúdo para isso, tá? E aí você vai então selecionar o que é palavra importante para você e o que não é importante para você. Então assim, para essa palavra-chave aqui é interessante você sair? Sim, claro, é interessante. Então beleza, você vai anotar curso de inglês, escola de inglês e tem bastante busca, tá? Aqui aí você vai pesquisar agora, tradutor de inglês. É interessante você sair, criar um artigo para sair tradutor de inglês? Talvez não, porque as pessoas estão procurando só ali para traduzir o de português para o inglês, né? Aí você vai analisar cada palavra-chave e vai adicionar, que depois nós vamos criar conteúdo baseado nessa palavra-chave, que é uma palavra-chave importante para você. Nesse caso, a gente vai ter alfabeto em inglês, por exemplo, tá? Verbos em inglês, texto em inglês, tem textos em inglês, curso de inglês para português, inglês online, jogos de inglês. Aí você vai então fazer uma lista de palavras-chave que você vai então criar o conteúdo. Então nesse caso aqui você faz o quê? Você pesquisa o conteúdo, os assuntos que as pessoas estão procurando na internet. E aí você consegue construir conteúdo já baseado no interesse das pessoas, tá? Aqui você consegue ver então a média de pesquisas mensais, 4, 5 mil é muita pesquisa, tá? E quanto menor aqui, menos concorrido, por exemplo, exercícios de inglês, ele é baixo, muita gente não investe, mas é talvez interessante para você sair. Porque se a pessoa digitar exercício de inglês e sair o seu site, ela entrar no seu site, ela pode capturar o e-mail, você pode capturar o e-mail, você pode, enfim, gerar uma conexão com a pessoa e depois gerar uma venda. Então, o seu conteúdo não deve ser simplesmente para querer vender, mas gerar valor para a pessoa, para então gerar uma conexão e aí futuramente você fazer uma venda para aquela pessoa. Nesse caso aqui, eu sempre costumo pegar realmente palavras relevantes, mesmo que elas tenham média de pesquisas mensais, mas eu sei que quanto menos o mensal ser menor, menos aquele artigo vai ser menos procurado, né, pesquisado, até menos acessado pelos próprios usuários. Mas é interessante você gerar realmente um conteúdo de qualidade baseado no que as pessoas estão procurando, tá? Curso de inglês, preços é outro, tá? Cursos de inglês online, material escolar em inglês, curso de inglês completo, professor de inglês, língua inglesa, curso online grátis com um certificado que não fala de inglês, né? E você pode então colocar algumas palavras negativas, tá? Ou até filtrar por palavra. Por exemplo, se eu colocar aqui, calma, deixa eu colocar aqui certinho. Incluir aqui, ó. Se eu colocar uma palavra, por exemplo, a palavra inglês, as minhas pesquisas têm que ter a palavra inglês, tá? Você pode tirar. Você viu que algumas palavras, eles vieram com curso de inglês online, curso online, mas não é curso de inglês. Então, nesse caso aqui, eu consigo incluir termos, ou seja, todas as palavras têm que ter pelo menos o inglês com acento ou sem acento, ó. Aí você começa a visualizar para refinar a sua pesquisa ainda mais, ó. Todos têm que ter o inglês, todas têm que ter o inglês. Inglês para iniciantes, grande, é muito boa essa palavra, né? Inglês para iniciantes. Inglês instrumental, legal, apostila de inglês. E você pode colocar palavras negativas, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu encontro a palavra dicionário. Eu não quero dicionário. Então, qualquer palavra-chave que tenha a palavra dicionário, tá? Ele vai sair. Quer ver que vai sair aquela palavra que é negativa a palavra? Ó, e aí saiu. E tradução também, por exemplo, uma palavra negativa aqui, tá? Então você vai refinar as suas palavras, sua busca, né? Para só termos de inglês e que não tem tradução e dicionário. E aí você pega esse conteúdo e começa a criar conteúdo relevante do que as pessoas estão procurando na internet. Muitos pesquisam verbo em inglês. Você pode criar artigos, vídeos no YouTube sobre conteúdo de verbo em inglês, verbos em inglês, né, alfabeto em inglês, textos em inglês, como ler textos. Aí você cria vários artigos
baseado no que as pessoas estão pesquisando. Então aqui é só uma ideia para você clarear o seu conteúdo. Não simplesmente gerar o conteúdo que você quer, não gerar um conteúdo que você está querendo construir, mas um conteúdo que as pessoas estão realmente procurando, né? Então, nesse momento, pausa esse vídeo, né? Bom, a gente vai terminar essa aula. Você vai lá para o Google Planejador de Palavra-Chave e começa a pesquisar o seu produto, o seu serviço e palavras referentes a esse produto ou serviço para ver quais conteúdos você poderia gerar baseado no que as pessoas estão pesquisando. Aí você vai ver que vai vir várias ideias e caraca, eu nem sabia que isso aqui, as pessoas estavam pesquisando sobre isso, né? E aí você começa a fazer várias pesquisas e anotar as principais palavras para então a gente fazer esse planejamento de conteúdo, tá bom? Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre como criar títulos baseados nessa pesquisa, criar títulos realmente chamativos e matadores para fazer que o seu site seja clicado, quando aparecer no Google ele seja clicado tanto o vídeo no YouTube quanto o seu artigo, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, a gente se fala e tchau, tchau.